Podem sentar-se. Nós podemos entender que é o Espírito Santo que inspira um culto de adoração a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nós entendemos que o Senhor, através dos louvores, já nos abençoou, porque todo louvor nos levou à meditação daquilo que nós queríamos trazer para a igreja, porque o Senhor, durante a semana, foi colocando em nossos corações várias temáticas, a respeito do tema da união feminina. E é muito interessante que ele vai falar sobre o valor da mulher virtuosa que excede a de finas joias. Então nós estamos justamente meditando nas transformações das mulheres, as transformações que Deus efetuou na vida das mulheres. A começar, vamos assim dizer, na vida, irmãos, de Raabe, uma meretriz, o qual fez parte da genealogia de Cristo. Ela fez parte, ele entrou lá no texto de Mateus como uma das mulheres, porque se você ver na genealogia, ela vai falar sobre os homens, mas menciona Raabe, uma meretriz, por acreditar nos feitos de Israel, ali contra Jericó, ela esconde os espias, e ali, pela fé, ela e toda a sua família foi salva. Um Deus que não faz acepção. Vamos ver Ruth, casada com o filho de Noemi, cujo esposo sai de Belém, vai para Moabe, e lá seus filhos casam com mulheres estrangeiras, e ali ela perde o marido, ela perde os seus 2 filhos. Então ela se vê obrigada a voltar para Belém, e ela já estava triste, e ela se despede, quer se despedir das 2 noras, mas essa nora vai dizer para ela, uma foi, mas a outra, chamada Ruth, fica com ela, por amor à cidade dela, por amor a ela. E nós vemos mais tarde que Deus providencia um resgatador para Ruth e Noemi. E através desse resgate, Deus concede a Ruth, através de Boaz e Ruth, ela concede o filho. Então nós vamos ver que Raabe, de Salmo, ela nasce de Raabe, nasce. Ajuda-me aí, irmãos, está aqui no texto, mas eu não queria ler o texto. Raabe dá luz ao filho, a Boaz, certo? Boaz. Boaz, mais tarde, vai casar com Ruth. Ele é o resgatador de Ruth. Através de Boaz, Ruth obtém as bênçãos, porque ele vai gerar um filho chamado Obed. Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi, o rei de Israel, escolhido por Deus. E nós vamos ver mais tarde, numa cidade humilde de Jerusalém, nós vamos ver Jesus escolhendo uma mulher, na cidade de Nazaré, da Galileia. Lá estava Maria, humilde, serva, mas o Senhor Deus achou graça, e ali o Senhor concede as bênçãos
a Maria de que ela teria um filho, e esse seria o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E esse Messias, ele é adorado por nós, mulheres, aqui neste lugar. Maicon falou sobre Dulcineia, sobre o testemunho de Dulcineia, mas cada uma de nós, o Senhor nos escolheu, nos tirou do mundo de pecado, nos trouxe para perto de si, para fazer de nós, para adornar, através daquilo que é atribuído a Ele, Ele concederá a nós. Então, mulher, às vezes você se sente pequenina. Nós vamos ver também aquela moeda da viúva pobre, que para Jesus ela foi elogiada. Então, irmãos, Deus é um Deus que nos concede bênçãos. Ela é aqui, que maravilha, viu? Bênção pura. Ela é muito abençoada. Abençoada. Obrigada, meu amado. Glória a Deus. Eu prefiro estar. Coisa preciosa. Então, irmãos, nós vamos ver aqui. Que joia! Eu recebi quando entrei ali. A irmã Dulcineia, ela veio com duas lembrancinhas. Então, a minha feminina, que lindo. Tinha uma menorzinha e outra maior. Ela disse: escolhe aqui, irmã. Eu escolhi a maior, a pérola maior. Lembrei-me de que as pérolas, ela é feita, né, através da areia uma ostra. Então ali a areia agride e naquela agressividade ela transforma, né, aquilo que ela tem em pedras preciosas. Assim são nossas vidas. As tribulações não vão tirar você da adoração. As tribulações não vão fazer com que você perca a sua fé, a sua esperança. Se formos falar, cada uma de vocês aqui, eu sei que as irmãs estão louvando o Senhor aqui na frente, como nós conhecemos a história e o dia a dia das irmãs, nós conhecemos as tribulações do dia a dia de cada uma delas, mas estão aqui louvando o Senhor. E os cânticos são de animar-nos espiritualmente. Eles trazem-nos um conforto, um alento, porque a palavra de Deus diz que no mundo passamos por aflição, mas tem de bom ânimo. Então eu vi aqui, que a joia é um artefato de matéria preciosa, metal de pedrarias, ou joia pode ser uma pessoa de grande valor, uma pessoa muito boa. Para mim, Joné é uma joia, Dulcineia, cada um de vocês. Mas imagine para Deus, quando Ele olha, apesar das situações de adversidade, ver vocês se levantar em oração e adoração e palavra de conforto, como Ele sente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você se anima, quando você se extrai de dentro de você esta força, ela não vem de você, ela vem do Espírito Santo de Deus, que no momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, por meio da fé, o Espírito Santo, ele veio, entra em você, o Deus, Espírito Santo, ele traz tudo de valor, tudo que é de Deus de valor. E o que é de valor para Deus está em Gálatas
Santo que está dentro de nós. Essa virtude, irmão, tem que ser cultivada. E como eu cultivo as virtudes do Espírito Santo? Vamos ler aí? Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Alguém pode ler? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aí são o quê? Virtudes de Deus transmitidas a nós pelo Espírito Santo. E o texto vai dizer o quê? Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem? Quem achará? Então quer dizer que é difícil achar uma mulher virtuosa? Hein, irmãos? Aí, irmão, é difícil? É, irmão? O irmão está fazendo assim. É difícil? Irmãos, estou perguntando a vocês, é difícil achar uma mulher virtuosa? Olha, pode não ser perfeita, mas alguma virtude tem, amém? Porque se não tivesse, não teriam se unido, os casados. E os que estão namorando, né? Também olhariam e diriam, né? Eu conheço aquelas virtudes da noiva do irmãozinho lá de João. Faz um bolo que é uma delícia, ó. É linda, faz um bolo que é uma delícia, são coisas boas. Mas a virtude, a base dessa virtude, irmão, a maior delas é qual? Foi tudo cantado aqui, o amor. Gente, eu falei assim, Jesus, esse amor, o teu amor, que entra em nossos corações por meio do Espírito Santo e nos transborda, e alaga, nos faz espaçoso mesmo, porque a gente quer abraçar, a gente quer dar uma boa palavra, a gente quer estar junto, porque o amor faz isso. O amor traz comunhão, o amor traz afeto, o amor traz ajuda mútua, o amor não se ensoberbece, não se ufana, mas ele traz uma alegria. Então esse amor de Deus, mas acima de tudo, irmãos, o que é a fé? Porque foi por meio da fé que o Senhor nos deu o Espírito Santo, que veio sobremaneira sobre nós, entre nossos corações. E aí nos pede o quê? Deixa-me realizar em vós e por meio de vós ações que glorifiquem a mim ou a Deus. É Deus falando. Agora é dele, não é nossa. Mas quando alguém vê uma virtude no cristão, ele glorifica quem? A Deus. Quando ele vê um ato de coragem, como um jovem que num acidente, ele salvou uma criança, né? Pegou aquela criança e o carro saiu, não lembro se foi numa chuva, eu sei que ele pegou a criança, salvou a criança e a mãe da criança, o outro, o braço da criança. Então são atos que nós vemos a mão de Deus ali, e uma coragem, uma força que eles dizem, eu não tinha, mas alguém lhes deu naquele momento. Mas olha só, irmãos, o que é a fé? Porque a mulher virtuosa, ela é procurada assim como a pedra preciosa. Para se achar o ouro, que é um metal precioso, olha quantas escavações, quantos produtos são levados ali naquela matéria chamada terra, para se descobrir o ouro. E só quem entende vai dar valor ao ouro. E fora as pedras preciosas. E todas foram colocadas por Deus. Elas pertencem a Deus. Mas o homem pega para si e cobra um valor exorbitante. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de fina joia. Qual o valor que tem a mulher virtuosa? Aqui
em Provérbios 31, ela tem muito valor. Mas você, que é preciosa nas mãos do Senhor. Por que preciosa? Porque o Senhor usa você como canal de bênção para atrair outras vidas para Ele. Porque o mundo precisa ver a preciosidade, aquilo que Deus faz na tua vida e glorificar a Ele. O mundo está precisando que nós nos tornemos brilhantes como cristal, brilhantes, sabe, uma pedra de muito valor, para que o mundo veja aquilo que Deus faz, porque o mundo está desacreditado, porque hoje a mulher, ela está empoderada. Eu vi uma mulher, numa matéria, falando, numa matéria da Universal sobre casamento, união, ela disse: eu não preciso de homem porque eu sou realizada. Economicamente, emocionalmente, eu prefiro ficar só. Deus não colocou o homem para ficar só, mas Ele tem alguém para você, para se unir a você. Embora o apóstolo Paulo diz nas suas cartas que se o homem ou a mulher desejar ficar só e viver para agradar somente a Deus, faz bem, mas não vá viver de maneira a desonrar o nome daquele que nos chamou para a sua eterna glória, em nome de Jesus Cristo. Então a vida que devemos levar é uma vida de santidade. Então, irmã, nesse colar, nesse adereço que Deus coloca em você, a fé, a santidade ao Senhor, é o que os sacerdotes traziam no seu peitoral, santidade ao Senhor. Então, o que é fé? Hebreus 11, 1. O que é fé? Vamos ler? Pode ler, irmão. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. A fé, segundo o dicionário, ela representa a resposta humana a um Deus que se revela a ela. Revela o seu amor, sabedoria, poder, mas as exigências. Qual é a exigência de Deus para nós? Santidade. Santidade. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Pela fé, Raabe foi salva. Pela fé. Ela não viu os fatos, os acontecimentos, mas ela creu, escondeu os espias e veio fazer parte da genealogia. A Ruth, pelo teu testemunho de Noemi disse: eu não me chamo mais Noemi, meu nome é Mara, porque me tornei amarga pelas minhas perdas. As perdas não podem diminuir o tamanho do poder de Deus em nossas vidas. As dificuldades não podem atrapalhar a nossa caminhada de fé em Deus. Porque em Deus reside toda a plenitude do Espírito Santo de Deus foi nos dado. Mas o que fazemos com essa plenitude? Deixamos ele agir plenamente em nós? Muitas das vezes não. Essa aceitação que nós temos, pela fé, aceitamos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, essa aceitação ela parte de um entendimento intelectual e confiança
em Deus e obediência. Não é irracional, mas é racional. Porque eu entendo pela palavra que o que está escrito é real. Porque Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Ele falou o que outrora falava por meio dos profetas. Ele falou por meio de Cristo. Você viu Jesus? Você viu? Não. Mas nós cremos por meio das Escrituras. E quem nos concede a fé é o próprio Espírito Santo. É dom de Deus a fé. E crer na palavra dele. Agora eu recebo por meio do Espírito Santo. E as qualidades, o fruto do Espírito Santo está disponível. É como, pela fé você recebe ali de Deus, os atributos divinos. Agora, qual você escolhe realizar? Tem que ser todos, porque é pleno. Aquele que está pleno, ele não vai ter variação, ele vai ser firme. Aí nos faz lembrar do texto da União Feminina que diz: sede firmes, firmeza e constante e abundante. Ou seja, frutificando, dando frutos que são para a vida eterna, frutos que vai te dar garantia de uma vida eterna com Deus, porque você foi chamada, porque você é coroa da glória de Deus, você é chamada para glorificar a Deus em toda circunstância da sua vida. Está aí Gisele, né? A mãe que está lá no CTI, ela falando das lutas dela, depois ela vai testemunhar outra hora, outro dia, né? Cada um de nós temos, mas isso não vai nos paralisar, porque aquele que nos chamou, ele nos chamou com essa certeza, que você tem um valor para ele, e esse valor excede o valor de joias preciosas. Então a mulher empoderada, ela gasta o dinheiro fazendo, né, transformação no seu rosto, no seu corpo, roupas de grife, né? Harmonização facial, virou moda, né? Vamos lá fazer a harmonização facial, corpos esculturais, pessoas morrendo por conta disso, pagando dinheiro, tirando o seu salário para gastar com essas coisas, transformações, enquanto Jesus olha para aquela que é desprezada e diz: eis aí uma mulher de valor, e o preço dela é incalculável, e eu já paguei o preço. Por eu pagar o preço, é que ela vive uma vida frutífera, uma vida abençoada. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a finas joias. Então eu vou olhar aqui. Essa mulher, irmãos, de Provérbios 31, ela é uma empreendedora. Ela é uma mulher que adquire bens, vende perfumes, ajuda o marido. Peraí. Tem sua loja, né? Tem seus afazeres, mas ela tem seu trabalho e ela sente alegria em compartilhar. Mas eu já soube de mulheres que não compartilham, não. Esse é meu, esse é teu. O teu é para todo para casa, o meu é para minha beleza. Tá? Nada. Não é assim não, né? Não, né? Juntos, né? Juntos, somando, né? Vamos somar, vamos dar, né? Irmãos, essa mulher, no verso 11, diz assim, ó: o coração do seu marido confia nela. O marido confia nela. Porque ela tem virtude.
outrora não confiava. Você confia? Você faz com que seu marido confie? A sua conduta é confiável? Irmãos, é uma análise. Sabemos que tem situações adversas, né? Mas, porém, entretanto, essa mulher virtuosa, faz bem ao marido e não mal. Ai, meu Deus. Mulher que faz bem ao marido e não faz mal. Mas, se tiver um contratempo no relacionamento, o que fazer? Sabemos de situações, o qual Deus diz, sai, outras lute. Amém? Tem uma que ele diz, sai, tem outra que ele diz, lute por isso. Você que tem que entender o que Deus está falando. Tem pessoas que dizem assim, mas eu vou pedir conselho ao pastor. Eu vou pedir conselho ao diácono. Você tem que se aconselhar com quem? Com quem? Através da oração e porque Deus fala. Deus responde, né? Angélica. Com certeza. Testemunhos de Angélica e outros testemunhos. Amém? A gente não queria entrar, mas a mulher virtude. Essa mulher busca, no 13, busca lã e linho, e de bom grado ela trabalha com as mãos. Aboleiras, ideia, artesã Selma, Dionéia, nossa manicure, e tantas outras ali, a irmã, né? Que fazia aquelas coisinhas lindas, aqueles livros lindos, tantas coisas. Irmã Helena, sua filha, e cada um de vós, irmãos, com seus dons. E ainda à noite, ela se levanta e dá mantimento à sua casa, dá tarefa às suas servas. Olha, essa mulher tem condições, não tem? Ela tem servos, né? E ela dá mantimento. Examina uma propriedade, ela adquire e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Não há conexão, porque essa mulher trabalha também. Vivíamos num tempo em que a mulher não poderia trabalhar fora, amém? Hoje não. A mulher divide a tarefa em casa com o marido, também fora ela trabalha e auxilia, né, monetariamente o seu marido. Não é aquele marido que diz o dinheiro é meu, só meu, deixa no bolso, não quer abrir mão para nada, né? Tem marido aqui assim não, né? Todos são os colaboradores participantes, amém? Porque olha só, as mulheres não são fáceis não, mas Jesus falou assim, essas mulheres aí são minhas auxiliadoras, são idôneas. E não é, irmãos, que por trás não, junto com cada pastor, existem mulheres virtuosas que auxiliam seus pastores, que estão prontas a auxiliar. Amém? E aqui diz assim, ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Percebe que seu ganho é bom? E quando fala assim, irmãos, a sua lâmpada não se apaga de noite. Lembram de que vocês? Quando diz que a mulher é virtuosa, a sua lâmpada não se apaga de noite. Lembra de quem? De fala alto. Das 10 virgens, mais 5 prudentes. As 5 prudentes tinham um azeite de reserva. A lâmpada não se apagou. À noite, irmãos, pode ser, sabe o quê? Uma enfermidade, um desemprego, alguma coisa ruim que acontece em nossas vidas. E como estará a nossa lâmpada? Estará acesa? Beta passando, né? Com Carlinhos, eu com Beta, Gisele com a sua mãezinha, e outros, né? O irmão ali, né? Cada um de nós temos dificuldades de enfermidade. Mas o nosso Jesus falou assim, no passaste por aflição, mas tens bom ânimo, eu venci. E ele diz para nós, vocês são mais que vencedores, porque vocês têm o que é meu, o que é precioso para mim está em vocês.
porque é o meu atributo que eu dou a vocês. Então, irmãos, à noite, quando há enfermidade, né, Gisele? Quando tem. À noite parece que a mente da gente fica. Se você não pegar no sono e acordar no dia seguinte, quando você acorda, se você não se aperceber, os maus pensamentos vêm à tua mente. Então você tem que acender a lâmpada. Qual que é a lâmpada, Céu? A palavra de Deus, que é a luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não vai deixar que você tropece de noite. Não vai deixar que os maus pensamentos povoem você, que você se aparte da lei de Deus, mas vai fazer você meditar. E pode orar durante a noite, buscar força em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. É uma das virtudes que tem que estar em nós. E para fechar, irmãos, vamos lá no 25, diz assim: força e dignidade são os seus vestidos. Essa mulher está vestida de força e dignidade. Ela é uma mulher digna. Ela foi chamada por Jesus, ela leva um nome. Ela é esposa de Jesus. Ela é esposa. Então as vestes dela é de linho. E o linho são os atos de justiça que vai falar em Apocalipse. Então nós temos que nos vestir de bons tratos uns para com os outros, para que o mundo glorifique a Deus pelas nossas atitudes. Quanto ao dia da manhã, ela não tem preocupações. O que Jesus diz para nós, irmãos? Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Então oremos ao Senhor. Se alguma coisa vier, alguma preocupação, tentar nos afligir, temos que orar. A oração, ela tem muito em seus efeitos, porque ela traz resposta de Deus. Ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Então ela tem força, ela tem dignidade, sabedoria. E a palavra de Deus diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói com as suas próprias mãos. Vamos entender que Deus quer que tenhamos sabedoria em lidar. Certa feita, eu ouvi um testemunho, não me lembro se foi aqui, e o homem estava falando que ele estava traindo a esposa. Então, nesse dia, ele estava num determinado lugar, a esposa passou e viu com a tal pessoa. E ele falou, ele viu, mas ela não falou nada, ela foi para casa. Ali, quando ele chegou em casa, ele pensou que fosse ouvir uma grande discussão, um bate-boca, qualquer coisa. Aquela mulher preparou o melhor jantar. Ele ficou meio desconfiado, que a mulher é cristã. Ele ficou meio desconfiado, né? Mas quando sentou, comeu e viu que nada lhe provocou de mal na sua saúde. Porque hoje em dia nós estamos vendo o contrário, né, irmãos? Mas a mulher que tem virtudes oriunda do Espírito Santo, ela age de forma diferente, com sabedoria, com mansidão, o que é fruto do Espírito Santo. Ela não se ira, mas ela fala com mansidão. Tem hora que dá vontade, né? Né, irmãs? Tem hora ou não? Sim ou não? Ah, somos da verdade, né? Amém? Oh, meu Deus. Mas a palavra diz o quê? Que temos que ser mansos.
usar de sabedoria para ganhar. E aquela mulher, ela ganhou esse marido para Cristo, porque ela deixou que o Espírito Santo guiasse naquela situação. Porque nós, muitas das vezes, queremos tomar frente. Nós somos impossíveis, né? Queremos tomar a frente, mas aquela mulher, ela agiu com sabedoria e seu marido se converteu. Ela atende, 27, irmãos, ela atende o mandamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não é uma mulher preguiçosa. Ela trabalha, né? Ela faz, ela só todos os recursos da casa, além de ser uma empreendedora, ter as servas, ela não para, ela faz, ela trabalha, em todo tempo ela trabalha. Levanta, 28, seus filhos lhe chamam ditosa. Como nossos filhos têm me chamado? Quando estamos longe deles, o que eles falam a nosso respeito? Hein, mães? Minha mãe é ditosa, minha mãe é paciente, minha mãe é bondosa, as qualidades de uma mãe. Minha mãe não tem qualidades, ela não tem virtudes do Espírito Santo. Isso é triste, irmãos, porque isso atrapalha o mover de Deus na vida dos nossos. Michael falou sobre Dulce e falou, né, quantos de Dulce já vieram para o Senhor, já se converteram. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que apesar de nossas falhas, Deus faz. Deus faz. Né, minha irmã Helena? Somos falhos, sim. Devemos confessar, sim. Pedir a Deus que nos mude, porque somos joias na mão dEle. Nós somos joia valorosa na mão dEle. O nosso valor é muito grande. Não há valor que possa ser pago. Preço, porque Ele já pagou. Agora Ele quer que vejam em nós essas qualidades. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aí fala para os maridos e aqueles que querem casar. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será a louvada. Ah, fulana é graciosa, olha que belezinha. Ela é grata, tem muita graça. É graciosa no andar, né? Aí olha a formosura, mas depois, o que acontece depois? Decepção. Porque os atributos que você deve, cristão, olhar para uma mulher, não está aqui. A gente aprende o seguinte, né? Eu não sei se a Arthur teve esse ensinamento, Patrícia, Helena, mas a minha mãe sempre fala assim, melhor esposa é aquela jovem que valoriza seus pais e sua mãe. Aquele que dá valor pai e mãe, aquela trabalhadora que em casa está ali trabalhando, realizando tarefas. Não é aquela que você encontra em um barzinho, ocasionalmente num shopping, toda linda, mas que depois que casa você se decepciona. E o homem a mesma coisa. Aquele que dá valor à família, aquele que é obediente a pai e mãe, e de fato, irmãos, porque as virtudes recomendadas aqui as virtudes que são oriundas do Espírito Santo, que já foi dado, que o Espírito Santo fez assim, está aqui, dentro de vocês. Agora frutifique, vá, servas minhas, e frutifique. Deixe que o fruto de vocês que está aí salte para a vida eterna. E quando houver calor, houver problemas, enfermidade, dificuldade, falta de emprego, nada isso vai atrapalhar
você vai continuar falando do meu amor. Você vai continuar dizendo, de fato, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Mas acima de tudo, ame. Porque o amor é a base do relacionamento. Do teu relacionamento primeiramente com Deus. Depois com o teu marido, com teus filhos, com teus vizinhos, com a igreja. O amor é a base. Porque Deus nos amou e nos chamou para perto de si, derramou esse amor. E esse amor traz paz. Quem ama tem paz. Quem ama não tem tempo para odiar, para maltratar. Quem tem amor sente alegria em realizar a obra do Senhor. Ele é longânimo, ele é manso, ele é benigno, ele tem domínio próprio. Já ouviu aquele dizer, quando você se irá contra alguém, tome um gole de água, mas não beba rápido não, beba devagar, vai tomando a água. Sabe quem é essa água, irmão? Jesus Cristo. Sabe quem é essa água, irmão? A palavra. Sabe quem é essa água? O Espírito Santo que está em nós, que está doendo? Vai caçar. O Senhor diz, vai caçar. Eu vou dizer assim. Eu sei que essa dor vai passar, porque nada, a palavra de Deus diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O problema, ele não dura por muito tempo. Ele só vai te trazer experiência, porque a tribulação produz experiência. A experiência traz esperança, perseverança, esperança e perseverança. Experiência, perseverança e esperança. A tribulação é produtiva. Na tribulação nós aprendemos que devemos repartir aquilo que Deus nos dá. A palavra, o amor e orar uns pelos outros. Se tem alguma coisa que te incomoda, olha, peça ao Senhor que tire. Não tira. Ele apenas permite você passar. Você vai passar. E vai cantar o hino da vitória. E dizer só o Senhor é Deus. Sei que tens tribulação. Sei que passas enfermidade. Não em vós mesmo, mas tende confiança. O Senhor Jesus nos selou com o Espírito Santo, trazendo as virtudes oriundas dele para nós. Frutifiquemos, irmãos, para a glória de Deus. Você é coroa. Você é preciosa. Você é preciosa. E Deus já nos concedeu vitória. Em nome de Jesus Cristo. A vitória já foi garantida. É só tomar posse. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Mulher, você é preciosa. Muito preciosa para Deus. Vocês, marido, cultive também, né? Porque as cartas do apóstolo Paulo falam: maridos, amai vossas mulheres, né? Assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. E mudemos, irmãos. Porque certa feita, antes de Beto se converter, o Senhor falou comigo. Havia coisas em mim que eu deveria mudar, para que meu marido fosse ganho para Deus. Então, às vezes o problema não é ele, às vezes somos nós. Devemos analisar o nosso passo a passo, no nosso dia a dia, se de fato estamos seguindo o caminho que Jesus trilhou para nós.
da humildade de perceber, o errado sou eu, não é. Porque eu tenho Jesus. Eu não posso querer que o outro pense igual a mim se ele ainda não tem Jesus. Entendeu? Não quero. Então, é paciência e permitir que a glória do Senhor Jesus venha mudar, transformar o teu ser. E que através de você, vidas vejam a glória de Deus em você. E tem um louvor que diz, canta esse louvor, quero que eu valorize o que você tem no ministério de louvor, amém? Quero que valorize o que você tem para terminar. Depois nós oramos, amém? Vamos, irmãos. O Senhor botou no meu coração esse louvor desde casa. Quero que valorize o que você tem. Você pode pensar, eu não tenho valor, mas você tem muito valor. Nasci num lar pobre. José era de Belém, mas morava em Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré, uma cidade insignificante. O rei Jesus nasceu numa escravaria. Então o valor não está nas vestes, não está no seu ornamento, mas está naquilo que Deus colocou em você. É dele estar em você. Cultive. Cultive as virtudes do Espírito Santo que está em você. Verá o que Deus fará por meio de você. Amém? Oh,
saiba que diante de Deus, ainda que os homens não te compreendam, mas diante de Deus você tem muito valor. Não importa as circunstâncias, mas saiba disso. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nessa hora, Senhor, nós nos dirigimos a Ti. Nessa oportunidade, Senhor, de falar contigo, de agradecer-te pelo Teu Espírito que se move em nós, que nos faz importante para Ti. O preço foi pago, um alto preço, e o valor de cada uma de nós, Senhor, sabemos que é inestimável. Pai, muito obrigada por confiar em nós, a Tua obra, que nós venhamos realizar, Senhor, darmos frutos que saltem para a vida eterna. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, visita os enfermos, a mãe da Gisele, Senhor, restaura a saúde, e que acima de tudo, ela receba o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Que através da Gisele, Pai, ela veja a Tua glória, em nome de Jesus, que ela receba o Senhor como Senhor e Salvador. Visita cada uma das Tuas filhas, Pai, nas suas dificuldades, aumentando a fé de cada uma